Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, essa é a disciplina Enfermagem e Políticas em Saúde Pública e nesta aula nós vamos trabalhar o item 7 lá do seu material, doenças transmissíveis. Em especial vamos falar da influenza, a gripe. Vamos lá? Bem, a gripe ela é uma infecção viral, ou seja, um vírus transmite e desenvolve a doença chamada gripe influenza, tudo bem? Ela é uma doença viral aguda e acomete principalmente o sistema respiratório. Dessa forma, acometendo o sistema respiratório, os pulmões, o sistema respiratório, vão desencadear aí alguns sintomas que estão ligados a esse tipo de sistema, ok? Entenda essa lógica, porque a partir do momento que entender essa temática relacionada a como vão acontecer e quais serão os sinais e sintomas de qualquer tipo de doença, frise-se primeiro no sistema ou no órgão específico que está sendo lesionado. Qualquer doença, ela vai trazer consequências relacionadas ao órgão ou ao sistema. Dessa forma fica mais fácil de você gravar, entender e até mesmo praticar isso no ambiente profissional e também no ambiente aí, escolar. A influenza ela tem elevada transmissibilidade, ou seja, muito fácil de transmitir, muito alta transmissão, tudo bem? E a distribuição dela é global. Então a pessoa pode ter uma gripe lá na China, pegar um avião, vir parar no Brasil, doente, e ainda no aeroporto já transmitir para várias outras pessoas que estavam dentro do avião, mas também para várias outras pessoas no aeroporto. E do aeroporto você tem uma transmissão para outros tipos de pessoas em vários outros lugares do país também. Isso significa ter essa transmissão elevada e também essa distribuição, essa dispersão global. Ela não tem uma barreira, ok? De um país para o outro não existe uma barreira específica. É claro que existem ações que são ações para evoluir a esse quesito de barreira, porém, para algumas doenças, esse simples fato de uma pessoa transitar para outro lugar e fazer a comunicação com uma outra pessoa, abraçar e tudo mais, pode transmitir aí uma doença, principalmente respiratória. Um indivíduo ele pode então contraí-la várias vezes ao longo do ano, ao longo da vida, tá? E a gripe, a influenza, ela pode se apresentar de uma forma mais lenta, mais amena, ou também de uma forma mais grave. Vai depender da suscetibilidade da pessoa e de alguns outros fatores. Ela é causada então pelo vírus influenza, nota isso. Quem causa a gripe? Vírus influenza, tudo bem? Da família aí Orthomyxiviridae. Bem, ele é um vírus RNA de hélice única e bastante importante e subdivide-se em 3 tipos distintos. Então, o vírus A, o vírus B e o vírus C, ok? Evandro, como assim vírus A, vírus B e vírus C? Digamos que ele tem 3 grupos específicos, são 3 tipos e, por exemplo, a influenza H1N1, ela é, obviamente, de um vírus A. Existe outro tipo do vírus B e existe outro tipo do vírus C, ok? E a partir daí eu tenho outras cepas que são algumas derivações, algumas mutações, mais ou menos assim, para você entender, que são variações de cada um desses vírus. O vírus da influenza A são muito mais susceptíveis a variações, por exemplo, antigênicas. Bem, no vírus da influenza A, em humanos, por exemplo, já foram caracterizados 3 subtipos, que é o H1, H2 e o H3. Então nós temos H1N1, por exemplo, que é um outro subtipo, um outro fator importante. Nós temos o H2, nós temos o H3 também. Então existe uma dispersão e uma quantidade de variantes muito grande relacionada à gripe, ok? Naquela vacina da gripe que é feita anualmente, por exemplo, não existe somente um vírus, existe um grupo de vírus, ok? Dentro da vacina. E isso favorece com que a pessoa desenvolva, obviamente, essa imunidade é adquirida pela vacina e não desenvolva a doença no processo imunológico. Então nós temos também, 2 neuraminases, que são a N1 e a N2, relacionadas ao vírus da influenza A. O vírus B, ele sofre menos variações antigênicas e, é óbvio, eles estão ligados a epidemias localizadas, tá? Agora, o vírus A ele já tem uma dispersão muito maior comparada com o B. Quem são os reservatórios? Onde se reserva esse vírus da influenza? Os conhecidos na natureza, eles são seres humanos, nós seres humanos, suínos, equinos, focas e aves, tudo bem? Principalmente aí aves migratórias. Então, nesse sentido, entenda que se lá na China tiver aí um surto em suínos, por exemplo, como aconteceu em 2009,
essa dispersão nos animais pode transmitir para outros animais, talvez até de outras espécies, e pelas questões migratórias, por exemplo, das aves, serem transmitidas de um país para outro. Tudo bem? Então essa questão é bastante importante conhecer, porque de uma forma ou de outra pode existir um método de transmissão diferente. Então a transmissão ela ocorre na mesma espécie, exceto aí no porco, cujas células elas têm receptores para vírus humanos também. Bem, qual é o período de incubação? A influenza sazonal, que é a gripe, e temos a diferença para a influenza pandêmica, por exemplo, H1N1. A influenza sazonal ocorre de 1 a 4 dias esse período de incubação, ele fica incubado no ser humano. E a pandêmica, em média, ali de 2 a 8 dias. Tá? H1N1 pode variar de 1 a 7 dias, mas é bastante comum numa média aí de 1 a 4 dias. Nesse período de incubação, então, podem começar a desenvolver alguns sintomas e a partir daí tem esse período também de transmissibilidade relacionado. A transmissibilidade, então, desde o segundo dia antes do início dos sintomas até o 5º dia após o início dos sintomas. Então a pessoa está transmitindo a gripe desde 2 dias antes de começar a sentir alguma coisa, até 5 dias depois de parar de sentir sintomas. Consegue entender que pode ter uma janela aqui bastante grande, correto? Então, nesse sentido, as medidas de prevenção vão ser muito eficazes para evitar, obviamente, a transmissibilidade para outras doenças. A influenza pandêmica, por outro lado, ela pode variar de 1 dia até 7º dia após o fim dos sintomas. E acontece aí também, para menores de 12 anos, 1 dia antes até o 14º dia após os sintomas. O diagnóstico. Para a influenza sazonal, o diagnóstico é diferencial. Como assim diferencial? Faz-se avaliação clínica e diferencia-se sintomas de outras doenças que são parecidas do caráter respiratório, do sistema respiratório. Isso chama-se o diagnóstico diferencial, ele avalia sinais e sintomas. E existe também o diagnóstico laboratorial, que vai, obviamente, identificar aí qual é o tipo de vírus que está fazendo esse processo todo de doença na pessoa. Quais são as manifestações clínicas, sinais e sintomas? O que essa pessoa sente quando ela tem a gripe? Tá? Clinicamente, que a doença ela inicia-se a instalação de maneira abrupta, ok? Rápida, com febre alta. Então ela já começa com uma febre alta. Tá? Essa febre alta acima de 38 graus, tudo bem? Então medida axilar, por exemplo. Então aparece de maneira muito rápida e 38 graus, não é lenta, aumentando a temperatura corporal lentamente, é abrupta, é rápida. Aparece a febre com 38 graus, de maneira abrupta, e ela perdura, ela permanece uma média de 3 dias. Então, febre alta, acima de 38 graus, 3 dias. Ela mantém-se aí de 3 a 4 dias, e após desaparecer a febre, sumir a febre, tá? Pode aparecer mialgia. O que é mialgia? Dor nos músculos, dor no corpo, tá? Pode aparecer dor na garganta, pode aparecer prostração, pode aparecer cefaleia, tosse seca. Tá bem? Então isso diferencia também de outras sintomatologias. O que nós temos também, que a influenza pandêmica, ela tem algumas outras manifestações parecidas. Então, na influenza pandêmica, por exemplo, H1N1, que teve o surto em 2009 no mundo todo, em alguns países apresentou febre alta acima de 38, acompanhada de tosse, dor de garganta, sintomas no trato respiratório inferior, ok? Relacionado aqui à troca gasosa. A influenza pandêmica, então, nós temos a respeito do tratamento. O que se faz de tratamento, Evandro? Existe um medicamento específico para o tratamento da gripe H1N1, por exemplo, que é o oseltamivir. É um medicamento específico, justamente específico para esse tipo, é um antirretroviral, que vai atuar na cadeia e obviamente, eliminar aí a dispersão e a proliferação desse vírus dentro do organismo humano. Nessa questão, então, é importantíssimo que deve ser utilizado em no máximo 48 horas da data a partir do início dos sintomas. Então ele começou a sentir os sintomas hoje, por exemplo, a febre, começou a sentir a febre hoje, em até 48 horas deve-se iniciar esse tratamento, tá? Ok? Bem, outras medidas que estão relacionadas de maneira preventiva. O que a gente faz para prevenir a gripe? E principalmente prevenir a transmissão da gripe, se eu já estiver com gripe, tá? É importantíssimo a higiene das mãos. Entenda que as suas mãos são o principal, tá? É o conjunto aqui, as mãos são o principal meio de transmissão de doenças, tá bem? Várias doenças são transmitidas pela mão. Por quê? Porque a gente cumprimenta pessoas,
Porque a gente pega nas coisas, pega alimento, pega na maçaneta de porta, pega no corrimão de escada, pega no suporte do ônibus, do metrô. Então, nesse sentido, as suas mãos sempre vão ter uma microbiota resistente, micro-organismos que moram já na sua pele, e microbiota transitória, que é da porta, que é do objeto que você pegou, que é lá do objeto do paciente, que é quando você cumprimentou o paciente, quando você pegou o paciente sem luva, por exemplo, e não lavou a mão depois. Então, essa microbiota transitória, a gripe pode estar ali. Tá? Então, principalmente a higiene da mão é um fator importantíssimo. E lavar a mão com água e sabão, ok? Lavar a mão com água e sabão. Na técnica, você sabe que você executa aí de 40 a 60 segundos a técnica. Outra medida preventiva, proteger com lenços, por exemplo, quando você for espirrar, né? Proteger, então, ou tossir. Uma medida bem simples de saúde pública e clara, ao invés de você colocar a mão para espirrar e tossir, você coloca o seu rosto abaixo aqui do braço, tá? Dessa forma, e espirra. Dessa maneira, você estará evitando a dispersão de gotículas e também de aerossóis. E é lógico, o vírus da gripe, se estiver em mim, ele vai sair por essas gotículas. Então, dessa forma, eu vou estar evitando dispersar essas gotículas e esses aerossóis no ambiente, ok? Então, eu vou já restringir eles aqui. E é claro, se eu senti que pingou gotícula ou umidificou aqui as minhas mãos, eu tenho que lavar as mãos depois, tudo bem? Outra questão importante, orientar para que o doente, ele evite sair de casa quando estiver doente. Porque se realmente ele estiver doente e ao sair de casa ele vai no mercado, ele vai no banco, ele vai na escola, ele vai pegar o filho, ele vai numa reunião de pais, ele vai transmitir. E se a criança estiver, por exemplo, doente e ele for para a escola, ele vai transmitir para os coleguinhas da escola. Então outras criancinhas vão, obviamente, desenvolver também a gripe. Ficou claro? É uma medida bastante importante. Evitar entrar em contato com outras pessoas susceptíveis e, caso não seja possível, usar máscara cirúrgica. Não é muito comum aqui no Brasil a gente utilizar a máscara cirúrgica andando na rua, por exemplo, ou em locais de grande circulação. Não é muito comum. Isso até na prática social é um pouco mal visto. Agora imagina você e acessa aí, por exemplo, em algum canal no seu navegador preferido ou no seu site de vídeos preferido, acessa lá algum vídeo de pessoas circulando no Japão e na China, onde tenham muitas pessoas em circulação, andando mesmo, de um lugar para o outro indo trabalhar. As pessoas utilizam máscara. Por quê? Porque pode ser uma medida protetiva para ela, tá? Ou elas estão doentes e estão protegendo as outras pessoas. Ela tem que fazer aquele tipo de situação, sair de casa, por exemplo, mas ela está usando máscara. Tudo bem? Então isso é uma questão bastante importante relacionada aí à questão cultural. Isso ainda não está instalado no Brasil, mas isso não impede de você fazer, ok? Porque é uma questão particular e sim você está protegendo as outras pessoas ao seu redor. Evitar aglomerações em ambientes fechados. Deve se manter em ambientes sempre ventilados, tudo bem? Então, se você for num lugar, tiver uma aglomeração de pessoas, o ambiente está quente, está úmido, ok? Se tiver uma pessoa doente ali, a dispersão vai ser bem grande para aquele volume de pessoas que estão naquele ambiente. Outro tipo de medida preventiva, repouso, alimentação balanceada e ingestão de líquidos. É importantíssimo ingerir líquido e comer, ok? Por que é importante falar isso? Porque a pessoa, às vezes, quando está com febre alta, ela se prostra. Ela fica prostrada, sem vontade de fazer alguma coisa. E nesse sentido, ela fica sem também vontade de comer, sem vontade de beber alguma coisa, tá? Às vezes ela pode ter a dor na garganta, como falamos, então ela vai ter dor ao ingerir alimentos e bebidas, tá? Líquidos. Então, nesse sentido, deve se estimular. E se você for o doente, obviamente, fazer isso, ir contra o que o processo do corpo está encaminhando você a fazer. Então, ir contra esse processo aqui de doença. Beber líquidos, se alimentar bem e repousar. Porque aí o processo do vírus vai se multiplicar, vai desenvolver e, obviamente, o seu organismo vai gerar a resistência necessária. Evitar tocar os olhos, nariz e boca após tocar em superfícies. Ó, tudo bem? Principalmente em ambiente hospitalar, você profissional da área de enfermagem. Você que é técnico de enfermagem e ainda estagiário, se era profissional, pegou em alguma coisa que não é tua, naquele ambiente hospitalar, no setor que você trabalha, independente aí da área, pegou em alguma coisa que não é tua, que você precisou pegar, solte depois aí de fazer o procedimento específico, se for principalmente aí um objeto de algum paciente, solte depois de fazer o processo ali de transporte, alguma coisa assim, lave a mão, ok? Por isso que falamos na saúde, na enfermagem. Lavar as mãos sempre, antes e depois de qualquer procedimento,
qualquer coisa que você vai fazer, lava a mão antes e lava a mão depois. Tudo bem? Nós lavamos as mãos várias vezes durante o plantão de trabalho. Nesse sentido, a gente, nessa aula, trabalhou as questões relacionadas à gripe e à influenza, fatores relacionados, de onde vem, transmissão, tratamento e as medidas preventivas. Espero que você tenha compreendido todas essas ações, pratique as ações preventivas, que são muito importantes. Agradeço muito a sua atenção e aguardo você na próxima aula.